Olá, eu sou a Gabriela Moraes, eu sou analista de marketing da XGen e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí como convidada uma profissional que trabalha na parte de despachante aduaneiro. Uma parte muito importante para importações e exportações. E temos então o privilégio de conversar com esta sensacional moça. Muito tá? obrigada. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Tá bom. Itaci Moreira, Itaci né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, eu agradeço. Então, assim, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e em que momento da sua vida que você falou, eu quero trabalhar com essa parte de despachante. E minha curiosidade, primeira vez que você escutou falar em despachante aduaneiro, você chegou a se perguntar o que é isso? Então fica à vontade. Quase todas as pessoas assim, de fora, ouvem o despachante aduaneiro lá embaixo e acham que eu trabalho com a parte de carro, de automóvel, de documentação, né? Eles só escutam o despachante. Muita gente não lembra que as nossas fronteiras são as nossas aduanas, né? Que é onde existe a mudança mesmo de um país a outro, né? E são onde é feita toda a fiscalização. Mudança da legislação e tudo mais, né? Mas eu nasci em Ribeirão Preto, fiquei 3 anos, aí mudei para o Imbu, morei no Imbu muitos anos, estudei em Imbu das Artes. E morava com os meus pais em um sítio. Quando eu concluí, na minha época era o colegial ainda, eu prestei vestibular e entrei numa faculdade de administração de comércio exterior. Por conta do meu pai, que falava que era a faculdade do futuro. Eu queria fazer direito e meu pai não queria que eu fizesse direito. Acho que ele queria que você trabalhasse no Itamaraty. Meu pai não queria, ele tinha uma bronca de advogado, eu acho. Sim. Eu não entendo, ele queria que eu fizesse comércio exterior porque era a faculdade do futuro. E eu fui. Né? Eu gosto muito da parte de administração, sempre gostei. Aí eu mudei para São Paulo, aí eu morei em pensão, quarto alugado, até conseguir meu apartamento, mudei de emprego, porque ficava muito longe, na época as condições eram bem mais precárias, né? E me formei. No segundo ano da faculdade, eu tinha um aviso no mural, precisando de uma pessoa para trabalhar com comércio exterior. Eu trabalhava com compras até então. Vou arriscar, né? Estou na faculdade. Aí eu fui chamada, era uma grande empresa na época, eu nem sabia, sabia depois. E já comecei na parte dos despachos aduaneiros. Então, eu trabalhava com a parte marítima, negociação de frete marítimo, verificar a posição de navios. Era muito interessante e eu fui me apaixonando. O aprendizado foi crescente, né? Foi assim. Tem coisa que você nem imaginava, né? Não, imagina. Eu falo coisas assim, às vezes até hoje, que as pessoas nem fazem ideia que são necessárias para algumas outras coisas, né? Mas a nossa a nossa aduana é muito complexa, muito. Tanto a parte que envolve o MAPA, que é o Ministério que cuida da parte de agroindústria, da pecuária, que cuida também de animais, tem a parte de zootecnia. É muito ampla, Anvisa, Exército,
tudo isso passa pelas nossas mãos. Então, o despachante aduaneiro, eu trabalho desde 1984 como despachante aduaneiro. E a gente vê de tudo, porque o processo de alguns clientes, um cliente trabalha com um determinado produto, às vezes químico, que necessita da anuência do Exército. Ok. Outras do Denatran, outras da Anvisa, do Inmetro. Isso é uma coisa que ninguém imagina, assim, que é tão trabalhoso. Por isso que é importante que determinados tipos de produtos sejam analisados com antecedência. Todo tipo de produto, toda empresa, toda pessoa que vai iniciar uma importação, que ele quer trabalhar com isso, tem realmente que buscar o máximo de informações. Essas informações, 90% quem pode dar é o despachante aduaneiro. Por quê? Eu tinha uma grande amiga que passou um tempo nos Estados Unidos, conheceu produtos maravilhosos para a pele e se encantou e veio para cá. Não, eu preciso trazer aquela linha de produtos. Eu falei, tá bom. Esse produto já vende no Brasil? Não, aqui não tem. Então nós temos que trazer o produto como amostra, fazer um relatório, fazer um laudo, apresentar para a Anvisa, porque tudo que tem contato com pele é Anvisa. E só depois que houver uma aprovação da Anvisa, você vai poder pensar em comercializar esse produto aqui. Outra vez, um exemplo muito bobinho, um dentista, amigo da família, veio me perguntar para trazer uma máquina que ele usa lá, que era muito mais barato. Aí eu expliquei que a máquina, o aparelho, vai ter contato com a pessoa. Sim. Né? E todo esse tipo de contato tem que ser autorizado pela Anvisa. Aí ele me perguntou, será que se eu ficar uma tarde aqui com você consegue me explicar tudo sobre comércio exterior? E eu, educadamente, respondi que sim, claro. E no dia seguinte, eu poderia ficar meia parte do dia com ele e também já sair dentista de lá, né? Porque eu fiz os 4 anos de faculdade, tanto quanto ele fez as dentes. Exatamente. Ninguém aprende nada em meio dia, né? Exato. Se eu pudesse ensinar, eu também queria aprender a ser dentista em meio dia. Porque é muito complexo, é muita lei. As leis mudam constantemente. Você tem que estar sempre atualizada. Quase todos os dias nós temos mudanças de alíquotas, de procedimentos, de países que começam a vender com um preço muito baixo, o governo aplica uma taxa antidumping, que é um mercado que não corresponde à realidade, né? Aí as pessoas não entendem, acham que é muito fácil. É muito complexo. Outra, assim, uma dúvida. Nas navegações de cabotagem, também, quando o Rio Paraná... Não é comércio exterior. Tá. Não saiu da margem. Nós temos eu não sei falar agora qual seria a distância, não me lembro, mas nós temos uma distância que aí, a partir deste momento, passa a ser
uma aduana, Legislação, né? um outro país, ou Certo, eles chamam de zona estrangeira. certo. A cabotagem, ela faz em volta, por volta do nosso litoral. Aí não precisa dessa Não é um legislação. transporte normal, é um Certo. transporte como de um caminhão, como de um trem, não tem... Tá, agora, se ele entrar no outro país, normalmente já não é os mais. navios que fazem cabotagem, eles não têm nem capacidade de cruzar, a não ser a parte do sul, eu que tô pega, pensando, isso, Paraguai, pega Uruguai, Argentina, Argentina, mas não pode, não é permitido. A cabotagem é um transporte nacional Tá. e foi muito utilizado antigamente. Hoje não é tanto. Hoje é menos. Tem determinados produtos, talvez remédios, tal, que não podem ser colocados naquelas chapas que ficam submersas, né? Eu já vi muita carga que fica submersa. Né? Na parte de cima do navio, Isso, mas isso? hoje são mais containers já, né? Sim, os remédios hoje, por exemplo, o remédio, a maioria eles vêm por via aérea. Tá por via aérea. Sim, vem por Eles são via mais aérea. leves também, né? São, e mesmo não sendo, a durabilidade Ok. e O navio manter demora a mais ainda, temperatura né? necessária, porque existem os containers refrigerados, que são para alguns alimentos, várias coisas que precisam. Eles são controlados, existe um controle, o capitão do navio tem a responsabilidade de a cada tanto tempo fazer a conferência, né? Mas remédio é sempre por via aérea, porque o prazo que ele pode ficar estocado é muito rápido. Tá. E alimentação, normalmente, A alimentação depende. se for lata, essas coisas, pode ser navio, é isso? Pode, tranquilamente. Congelado, que nem as carnes. Nós temos navios que só levam carnes. Para a China, por exemplo. Mas eles são refrigerados. Todos os containers refrigerados. Nós temos navios com o porão refrigerado. Nós temos os navios próprios para grãos, para líquidos, são navios tanques. Existe uma especificação para cada tipo de produto. Tá. Você se identificou bem, já que você está trabalhando há tantos anos nisso, não te cansou de trabalhar? Olha, a gente trabalha muito. Eu agora, também, depois de 40 anos trabalhando com isso, eu não fico mais em conferência, Tá. eu fico no escritório. A parte de conferência... Mas você ia ao vivo também, lá nos locais também? Sim, eu já subi de bota, saia, em cima de caminhão, já tive que deitar embaixo da máquina para ver o número de série, A gente não entra no navio para fazer a conferência, os navios chegam, descarregam os containers e vão para seus determinados terminais. As conferências são todas feitas nos terminais. Sempre nos terminais, aí tem terminais de grãos, muito Porto de... Santo, Muito. Paranaguá também? Não, Paranaguá eu acho que eu fui 2 vezes, Rio de Janeiro também fui pouco, porque como a gente trabalha muito mesmo, a gente trabalha sempre com amigos Ok, em outros tá. lugares. Então você tem pessoas que Terceiriza. moram lá também, que fazem já, né? Em vez de você ter que... terceiriza, exato, tem escritório em Paranaguá, eu tenho amigos em Brasília, eu trabalho com alguns produtos que precisam de muitos documentos de Brasília, então eu tenho amigos em Brasília que trabalham com isso. Na realidade, nós somos muito unidos. Que bacana. É difícil Então, realmente. assim, tem conferência em Porto Seco também ou não? Sim, total. Certo. Toda conferência. Hoje, as conferências até, depois da pandemia, aumentou muito mais esse tipo de conferência. Mas a conferência hoje
ela passa por um scanner, o container. O caminhão, ela passa o container. Passa um scanner nele. É uma máquina que o caminhão passa e o container passa realmente. Tudo é visto pelo scanner. E qualquer desconfiança, qualquer coisa que haja, é feito o pedido de abertura do container, desova o container, que é tirar toda a mercadoria. E quando existe a possibilidade de se chamar os cachorros da Polícia Federal para cheirar, para verificar se tem droga, e eles acham. Eles acham. A inspeção no aéreo também é a mesma coisa. Quando sai também é a mesma coisa. Tudo tem scanner. Hoje, na pandemia, os fiscais, eles trabalhavam das suas casas com câmeras e pessoas totalmente protegidas trabalhavam na abertura os técnicos, na abertura das embalagens necessárias, que tinham dúvidas, para verificar mesmo que tinha, e qualquer desconfiança era chamado um especialista da área. Existe muito engenheiros que são habilitados para fazer laudos, engenheiros químicos, engenheiro de tecido, engenheiro elétrico, químico, de tudo. Você acaba conhecendo todas as profissões também. Não, né? a gente praticamente a gente conhece o funcionamento de todo tipo de máquina. Tá bom. E para mim era até estranho no começo, eu tinha muita ajuda, mas há 40 anos atrás nós éramos em pouquíssimas mulheres, pouquíssimas que iam nas conferências. Certo. Hoje não, hoje já existe um grande número de mulheres, mas no começo era um pouco difícil, até o tratamento com alguns fiscais, com alguns... Que assédios. Sim, a gente, no começo, existia aquela autoridade, né? Masculino, né? Mas graças a Deus isso hoje não existe mais. Então, assim, uma curiosidade, na parte de animais, como que é feito? Os animais, eles sempre... Depende muito da quantidade, por exemplo, um cavalo. Você vai transportar um cavalo. Tem que ir uma pessoa junto, embaixo, no avião. Ele vai acompanhando, ele é veterinário e ele está pronto para qualquer momento ter que dar uma injeção de calmante. Ok. Ou mesmo, no caso mais sério, de sacrificar o animal enquanto o voo está acontecendo. Porque imagina um avião, um animal que pesa quase 1 tonelada, Sim. de repente começar a ter crise, né? E o que acontece? Os animais todos são vacinados, eles têm passaporte, eles têm a sua carteirinha de vacina, tem todo um procedimento junto ao Ministério da Agricultura na parte de zootecnia, que cuida disso. Aves silvestres são extremamente controladas para saída no país, extremamente controladas. Os peixes são liberados normalmente na pista, o despachante vai buscar na pista para que não haja o manuseio incorreto. Corpos, né, falecidos que vêm, tudo com documentação. os corpos, uma pessoa que faleceu fora, o despachante acompanha quando chega na própria pista, quando descarrega ele vem com alguém da família para acompanhar até a alfândega, faz a documentação que é muito rápida. Animais caseiros também, caixinha própria, pode viajar com a pessoa, mas depende da companhia aérea. São algumas companhias aéreas só que autorizam, outras vão embaixo, eles têm que ser medicados.
para ficarem calmos o tempo todo. Muito assim, então na verdade um despachante aduaneiro, você tem que ter turnos, manhã, tarde e noite, muitas vezes. Tem, a gente já trabalhou muito de madrugada. E feriado, Natal, todas essas coisas. Tudo. Afinal, a gente não emenda, tira umas férias do Natal para o Ano Novo, por exemplo, que parece que todas as cargas chegam nesse final de semana. Então assim, muito obrigado pelas Eu valiosas que agradeço. informações, tá? É muito importante que as pessoas saibam que não é tão fácil assim. É verdade. E por isso talvez as pessoas se assustem. Importado é tão caro. Existe... Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço, né? É. É Eu verdade. queria que você deixasse os seus contatos. O meu e-mail é itaci.impou, com 2 Os, L, A gente vai deixar escrito aqui. @uol.com.br. O meu telefone é 11 99974 3865. E no Instagram, no Face, são contatos também pessoais, vocês vão ter tudo aqui embaixo. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Itaci Moreira, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada.